Meus seguidores já estavam com saudade das nossas lives? Vamos esperar aí o pessoal chegar. Já tem gente entrando. Olá, Edu, seja bem-vindo. Hoje o nosso tema vai ser sobre inibição. Quem vai falar conosco é o Rick Alves, um amigo meu do doutorado, gente. Vamos aqui ver o que está acontecendo. Ah, tá. Lançou aqui. Olá, sejam bem-vindos, Alexandre, Rafaela, Alessandra, Quinho. Hoje o nosso convidado é um grande amigo meu. Ele é ator, ele é produtor e é diretor, gente, de teatro. E ele já tá chegando aqui. Vamos lá, já pediu para entrar. E ele lançou esse livro Inibição em Cena. Não seja refém do olhar do outro. É sobre isso que nós vamos falar. Olá, Olá! amigo! Boa noite, seja Boa bem-vindo ao noite! nosso canal. Muito obrigado. Muito feliz aí com o seu convite. Muito feliz em te encontrar por aqui, Oh, né? opa, eu que digo isso, amigo. E vamos começar então o nosso encontro com um brinde. Uai, vamos! Claro! Tchim. Gente, um brinde, então, hoje é o dia do orgulho gay. E eu gostaria, então, de homenagear a todas as pessoas que lutam por essa causa e, Sim. né, que lutam pelo amor, pela igualdade, né, e a Pela, amizade. pela vida, né? Nesses tempos que a gente está vivendo. A Isso! nossa amizade, o nosso Tchim, encontro por tchim. aqui. Tchim. Hum, Muito bem. muito bom. Olha lá, consultório virtual entrando. Oi, Ruth, seja bem-vinda. Ruth, querida, um beijo, Ruth. Linda você. Saudades Amiga, eternas dos nossos encontros isso, ali em Buenos Aires. justamente. Rick, você tem feito um grande trabalho aí sobre inibição nos palcos, nas gravações. Conta um pouquinho pra gente desse teu trabalho. Pois não. Primeiro eu quero te parabenizar também pelo lindo trabalho que você vem fazendo, né? Quando a gente fala desse assunto de inibição ou fala de sexualidade, está muito junto, né? E eu queria Isso. te dizer que está muito lindo o trabalho, essas orientações que você vem trazendo aí para o público, sabe? De uma forma tão bonita e tão genuína também. Ai, muito Então, obrigada, Rico. pois é, lindo demais. Isso vem de encontro um pouco com esse trabalho que eu faço, né, na TV, no cinema e no teatro, onde, para desempenhar os papéis, né, esses atores fazem esse treinamento e para isso tem muitas técnicas, né, corporais, a gente estuda as emoções, os sentimentos, e falar disso, né, é tão interessante, dar nome, né, nominar as emoções, nominar os sentimentos. Parece fácil, mas não é uma coisa tão simples, sabe? Então, Hum. eu faço esse trabalho de nominar os sentimentos, nominar as emoções e desenvolver isso com qualidade para a vivência do personagem ou do papel. Isso quando se trata de TV e cinema. Então, Tá. E o que você poderia nos falar aqui para os meus seguidores, assim? O que é exatamente inibição? Só para ficar claro do que a gente está falando. olha só, geralmente me fazem essa pergunta, eu dou um exemplo assim simples, uma metáfora da árvore que cai em um rio que segue seu lindo fluxo. Como seria? Porque dá para a gente falar dessa questão, né, pensando na neurociência, ou na psicologia, ou na psicanálise, e às vezes para o adolescente falar isso, essa coisa do fluxo do rio. Então eu brinco assim: tem o rio lindo seguindo o seu fluxo. De repente Ah, cai uma árvore muito grande e interrompe o fluxo desse rio. Então a água até aqui estava seguindo muito bem. Quando cai essa ah, árvore, esse fluxo é interrompido. Então, esse ah. fluxo é inibido. Daqui para lá, vai continuar passando água, mas muito menos. Sim. Então, às vezes, para que esse fluxo continue, é preciso que venha, de alguma forma,
e retira essa árvore. E ao retirar essa árvore, esse rio segue novamente bonito. Sim, Então, é uma metáfora que eu crio para explicar a inibição, que no fundo também é algo, é assim, pensando quanto, né, uma resposta sem ser tão poética, a gente vai entender que a inibição é algo que impede, é a suspensão, né? Eu falo que é a suspensão do eu autêntico. sim. Então, essa suspensão do eu autêntico é o retardamento de um processo químico ou fisiológico, Uhum, respondendo dentro da ciência, né? sim. Então, é a restrição do eu, Aham, mas do eu autêntico. Ele aham, continua existindo, mas talvez pela metade, é como o rio, que aham. continua seguindo o seu fluxo, Mas mas houve não, um impedimento ali, houve um uma corte. ruptura, houve uma contenção, houve uma ruptura, houve uma proibição. Então, eu vou, mas eu vou pela metade. Eu não posso ir inteiro. Eu não me autorizo a ir inteiro, porque aí porque tem vários porquês, né? Que aí a gente vai Aham, falar da questão, né? Aí social, cultural e por aí vai. aham, entendi. Olha aqui, tá, os nossos amigos estão chegando na live. O Fábio, boa noite, lindos. O Fábio, nosso amigo em comum. A Onilda Ah, Ferrari, uma amiga minha lá de Tupanci, a doutora Ana Paula Fabrício, a Geselei, minha prima. Olha, tá todo mundo aí nos prestigiando. que alegria. Então, Um abraço, Fábio. isso. E pessoal, peguem essa flechinha que tem logo abaixo aqui e envie para os amigos de vocês. Quanto mais vocês puderem avisar os amigos que a gente está falando sobre inibição, dessas questões que nos incomodam, que às vezes fazem com que a gente deixe de fazer alguma coisa boa na nossa vida por vergonha, por incômodo, né, por constrangimento, né? Então, é disso que o Rick vai falar conosco hoje. Por medo, né? Por culpa. Vamos destruir esses troncos enormes de árvores que nos atravessam, né? O David, um Isso, abraço, David, querido. David isso. também está aí mandando um beijo pra gente. Ai, que gostoso. Eu recebi aqui, Hum. Rick, várias perguntinhas, eu anotei, e aí eu quero estar falando então para você. Tem uma metodologia que você trabalha, assim, lá nos teus palcos, mas que a gente poderia estar trazendo aqui para os seguidores, de como quebrar um pouco dessa inibição? Tem alguma uma técnica assim que seja mais prática? Olha, quando a gente fala de inibição, né, ou está associado à timidez, que é um pouco diferente, a gente tem que entender o seguinte: se a gente está falando de uma inibição da fala, de uma inibição do desejo, de uma inibição do gesto, de uma inibição social. Então, é muito importante entender isso, porque para a inibição da fala, às vezes tem uma afasia, que é a ausência quase total da fala, existem exercícios, perdão. Que daí assim, essa inibição da fala seria assim, é eu ter medo de me pronunciar ao público ou que seja num grupo de amigos? Por exemplo, a inibição da fala é como se fosse esse corte, no sentido de que é o medo de expor a sua opinião, de expor a sua, né, de se posicionar. É o medo de se posicionar verbalmente, que às vezes fisicamente está tudo certo, mas não me impede para falar, para me posicionar, para opinar, porque daí esse medo é do julgamento, esse medo é da reprovação, esse medo é de não ser tão bom quanto o outro, né? Então, nesse momento, essa voz, essa fala, mas que por trás dessa fala tem aí várias coisas que estão contidas, que estão inibidas, que esse ser foi inibido de alguma forma. Se a gente está falando de fala, existem exercícios para trabalhar a fala. Aham. Então, o exercício para fala é diferente de um exercício, por exemplo, para inibição do desejo, que daí já é uma Hum, outra coisa, tá. Então, tá? deixa eu aproveitar aqui, porque eu tenho uma pergunta que vem bem de encontro aí com essa questão da fala. Tem um seguidor que me perguntou, uma seguidora que me perguntou assim: como falar de sacanagem na hora H? Ah, muito bem. Olha só, se na hora H
ela tá falando aí com esse marido, eu hoje pensei nessa questão do papel, sabe? Eu acho que primeiro ela tem que entender, eu não sei como que é, o que está inibindo essa seguidora, mas é primeiro entender o que é o desejo sexual e entendendo que ele é individual e que se trata, não se trata somente de dar uma técnica ou passar um exercício para que ela faça. É preciso, primeiro, ela entender o que está impedindo esse desejo, o que está inibindo o desejo dela. Porque se a gente pensar na sexualidade humana, engloba outras atividades, né? Como fantasia. Você muito bem fala disso, né? É a masturbação, Obrigada. são os pensamentos eróticos, né? Tem um tanto o autoconhecimento, que aí eu fico curioso para saber, entender que o ato sexual, né? Que a sexualidade ou o sexo vai além desse ato sexual, né? Então, se essa fala está inibida, que eu acho que é a pergunta dela, né? Porque como falar com espontaneidade, com criatividade, é isso? Isso. Como falar sacanagem, né? Não sei, Sacanagem. como que ela pode se expor falando algo mais que possa erotizar mais ainda o sexo que ela está fazendo. Então, ela está fazendo, mas ela não consegue verbalizar. Então, como ela consegue quebrar isso? Entendendo esse lugar, eu fiquei pensando no papel do ator quando ele vai viver um personagem onde não tem nada a ver com ele, por exemplo. Nesse caso, eu fico imaginando assim, ela tem o papel, não sei se essa seguidora tem filhos, ou se ela tem um trabalho, ou se ela tem... Entende? Então, assim, de ver como que ela está exercendo esse papel de mulher. Ela é autorização, é se autorizar a ser mulher. Então, às vezes, quando a gente não consegue, por exemplo, falar uma sacanagem no papel ali de mulher, com esse homem que está no papel de homem dela, eu não sei se... Eu fico curioso para saber se nesse momento que ela está com esse homem, ela está no papel de mãe, por exemplo, ou no papel... Sabe? É muito Entendi. possível que isso possa acontecer. Então, E eu não fico... necessariamente no papel de mulher com o homem que ela escolheu. A coisa é no tão papel... confusa que ela pode estar revestida de algumas crenças ali de maternas, né? Então, ela não está se autorizando a ser a mulher, a experimentar esse feminino, esse desejo, o lugar do desejo. Então, a gente tem o lugar do medo, tem o lugar da saudade, que é o que eu tô de você e da Ruth. Ai, valeu! A gente tem, por exemplo, no lugar do desejo, eu não posso explorar o lugar... Eu tenho que explorar lugares, eu tenho que acessar lugares da sensualidade, da visceralidade, sabe? Então, para eu falar palavrão, para eu falar sacanagem, é importante, eu fico curioso para saber como que ela está explorando isso. E como que ela está se autorizando a ser, se ela está se autorizando a ser essa mulher desse homem, sabe? E eu penso numa palavra, amiga, que é a ideia de acordo. De repente, de fazer um acordo com esse, olha, falar sacanagem me dá prazer, sabe? Dizer coisas, essas coisas me dá prazer. De se autorizar e às vezes até pedir essa autorização para esse indivíduo, para esse homem com quem ela, que é objeto de desejo dela. Então, assim, eu sou objeto de desejo e você é meu objeto de desejo, né? Então, ela, quanto mulher, no papel de mulher desejante, e esse homem também no papel de homem que deseja, e que deseja esse som, essa palavra que ela diz, essa sacanagem que ela fala. Então, eu acho que eu convido ela a ficar curiosa se ela está exercendo esse papel de mulher, de ser desejante, né? E se ela está acessando esse lugar do desejo. E eu digo para ela, se autorize a falar palavrão, a falar besteira, a falar sacanagem. E se isso acessa o lugar de desejo, caramba, então vamos falar isso. Então não tem que falar coisas que vai acessar o lugar da paixão, da saúde, entende? Não é a hora para isso. Não sei. Não, Se acho autorize, se isso mesmo. autorize. Se permita, né, ser esta mulher, né? Se ela Exatamente. está ali, ela já fez meio caminho andado. Por que não agora fazer essa entrega, né? Que Exato. é justamente se autorizar e verbalizar, né, algo mais para que essa relação fique mais erotizada, né? É algo que acessa esse lugar do desejo, porque senão ela vai acessar outros lugares e aí não vai ser tão bom, não vai funcionar.
Uhum. Ok. Porque o Tem corpo, outra pergunta. ele responde aos comandos que a gente dá para ele. O nosso corpo, ele Aham. vai responder. Exatamente. Como faço para perder a vergonha e transar com a luz acesa? Oh, meu Deus. Vamos lá. Bom, O papo tá quente aqui, hein? tá O quente, tá pessoal quente. perguntou um monte de coisa. Você sabe que eu vou usar muito essa palavra da curiosidade, por quê? Porque eu tenho muita preocupação de responder de forma geral as coisas. Porque para cada Aham. um, a questão da luz vai representar, tem uma representação aí, essa luz acesa. Aí a minha curiosidade é sobre como essa mulher lida com o corpo dela, se ela tem, né, como que está a autoestima dessa mulher, se ela acessa esse corpo e se ela tem a gente, né, pensar nesse sentido. Porque se eu estou apagando a luz, ou eu estou querendo esconder alguma coisa, ou eu não quero ver esse homem, né? Será que essa pessoa com quem eu transo, eu desejo essa pessoa? Eu quero esse corpo, eu quero esse lugar, sabe? Que tá ali diante de mim. Então, primeiro tem que resolver essa questão dela com o corpo dela, dessa imagem, talvez. Eu estou curioso para entender se essa imagem que ela tem do próprio corpo e a imagem que ela quer que o outro tenha desse corpo dela, se está tudo ok, se está tudo certo. Primeiro a gente tem que entender isso. Se ela não entende isso e se ela não entende isso, não vai adiantar acender a luz, porque vai travar mais ainda essa pessoa, vai bloquear ainda mais. Aham. A gente tem que pensar nessa motivação, né? O que está por trás? Por que eu não gosto de deixar a luz acesa? Uhum. E aí eu penso que tem a ver com, pode ser esse lugar da autoestima ou do conhecimento do próprio corpo também. E de como que ela vê esse corpo, tanto dela quanto do outro. E como que ela É. fantasia que esse outro está vendo esse corpo dela também. Exatamente, porque o que dá para entender aí na pergunta dela é exatamente isso, né, Rick? Que ela não quer que o outro veja o corpo dela da forma que ela o vê, né? Exato. E Então, pode ser que seja diferente, né? O jeito que o outro me vê não necessariamente é o jeito que eu me vejo. E não necessariamente é o jeito que eu normalmente, desejo que ele me veja. exatamente, normalmente é exatamente isso que acontece, né? Essa questão, por exemplo, das mulheres acharem que os homens vão ficar olhando exatamente a celulite do bumbum, quando eles nem estão preocupados com isso, eles não veem isso, eles estão vendo outras coisas. Mas a mulher está querendo se esconder a celulite que não tem sentido, né? É uma coisa que ela está incomodada e está projetando no homem, né? Normalmente o caminho Sim. é esse. Uhum. E A isso, se a Silvana gente Brianese entender. aqui está nos acompanhando. A Ei, Sueli Silvana. Bione dando nos parabéns. Olha, o pessoal aqui tá mandando ver. Amiga, falando um pouco mais dessa questão, se a gente entender que as emoções, ela começa aqui na cabeça, na mente, né? Então eu convido essa moça, eu esqueci o nome, aí eu fico imaginando que comando é esse que ela tá mandando pro corpo dela, sabe? No Uhum. momento, no ato do sexo ali. Que comando é esse? Como que ela tá representando o ato sexual? Aí tem a ver com a representação. Porque entendendo o que começa aqui na cabeça, com o pensamento, qualquer emoção, então, a psicologia cognitivo comportamental vai chamar isso de pensamentos funcionais ou de pensamentos disfuncionais, não é isso? Muito bem. Então, agora você imagina, se ela está mandando um comando disfuncional para o corpo, esse corpo vai reagir nesse lugar, dessa forma. E vai acessar lugares, o lugar do medo, vai acessar o lugar da insegurança, sendo que nesse momento, qual que é o lugar que a gente tem que acessar? O lugar da sensualidade, da sexualidade, até um pouquinho da perversão. Então, eu convido essa moça a mudar os comandos que ela está mudando para o corpo. E, de repente, também fazer novos acordos com esse namorado, com esse marido, com essa namorada, né? Porque, assim, o Muito corpo bem. dela vai estar dentro dessa energia. Então, a gente está falando de energia, de pulsão. E para essa Uhum. energia estar dialogando e criando a atmosfera do sexo, é importante que o comando que a gente manda também para o corpo seja funcional, pensando, né, dentro da cognitivo comportamental.
Uhum, exatamente. Bem isso. Muito Uhum, bem. muito bem. O que fa... Quando faço sexo oral, não consigo olhar nos olhos do meu namorado. Como resolvo isso? Meu Não Deus. estou encarando ele, não consigo. É para eu responder? É para eu É para você responder. Vou responder. tomar um gole de vinho. Vai, molha a garganta antes, Rick. Ó, tá lá. Ah, Dá uma é. olhadinha para Oh, meu confirmar se Deus. tá legal. Toma uma taça de tinto. Olha só. Muito bem. Vamos pensar aqui. Como eu faço? A pergunta é como eu faço para olhar nos olhos do meu namorado no momento que eu faço sexo oral? Exatamente, quando está fazendo, né? Que ela se sente inibida ao olhar para ele. Então, ela está fazendo, ela só fica ali, ela não tem coragem de olhar para o cara para sensualizar um pouco. Você percebe que, mais uma vez, vem, se a gente for pensar na questão da escuta, e nesse sentido também quando a gente fala das questões sociais, sabe? Eu acho que tem a ver com aquela ideia que eu falei da autorização, do se autorizar e do acordo que se faz. Porque Uhum. tem que ver como que ela está representando isso. Se ela entende isso como uma vulgaridade, ela Hum. vai ser a árvore que bloqueia, vai ser a metáfora da árvore, sabe? Se na mente Ah, dela, o comando na cabecinha dela, ela vai mandar isso como. A gente vai entender como disfuncional no momento que ela manda esse comando como, eu estou sendo vulgar, eu estou sendo. Né? Eu, eu estou sendo qualquer coisa nesse lugar do julgamento, ela não vai conseguir olhar. Então uhum. ela tem que mudar o comando que ela está mandando para esse corpo. E O fazer um novo comando, acordo. o comando que está aqui, a coisa que ela, na verdade, pensa sobre isso. Seria Sim, isso? então, a representação, eu acho que a palavra representação ajuda, no sentido de como ela está representando o olhar nos olhos desse homem no momento que ela está fazendo sexo oral. Primeiro, ela já se autorizou a fazer algo que, se ela está fazendo, é porque ela gosta, ela acha isso excitante, isso provoca alguma coisa. Então, ela precisa, eu volto com a palavra autorizar, se autorizar a sentir prazer. Inclusive, contar para esse homem que ela está tendo prazer no momento que ela faz esse contato visual. Isso possivelmente vai relaxar muito mais o ato sexual, vai dar um outro lugar, porque esse sujeito ali no ato, ela se mostrando como, né, ele no lugar de objeto de desejo ali dela, sabe? Então, se ela se autorizar a ser desejante e contar isso para ele através do contato visual, eu acredito que a relação ainda vai ganhar uma intensidade maior ainda, eu penso. Uhum. Que Porque nesse momento. esse julgamento que ela faz, que possivelmente ela está fazendo no sentido de entrega, de assumir o desejo, de assumir a vontade. Então, esse pensamento fala: caramba, eu estou sendo muito vulgar, eu estou sendo. Vários nomes que se dão aí no contexto social. No momento que acontece isso, Às ela vezes trava, ela até. bloqueia. Uhum. Às vezes até se achar falsa nesse momento, né, por sentir aquela dificuldade, aquela vergonha, mas ao mesmo tempo estar se cobrando de dar aquela olhadinha, porque é uma cobrança de ser mais sensual, de ser mais sexy, né? Tá fazendo sexo oral e dá a olhadinha, hoje se divulga muito, né? Então, como ela não está tão preparada assim, ela acaba que se achando falsa mesmo. Acho que o termo seria isso, né? Então, ela não É se porque autoriza, ela não se solta. isso, porque no momento que você assume algo que, no contexto social, quando a gente fala quando os fatores psicossociais eles intervêm de forma brutal, atuando como essa árvore que interrompe o fluxo do rio, que é a minha metáfora no início para explicar a inibição. No momento que esses fatores sociais estão muito presentes na vida da mulher, né, onde a Ruth fala muito bem, o desejo da mulher sempre foi alvo de julgamento. Então, essa mulher Uhum. cresce numa sociedade, numa cultura, onde desejar e se entregar, sabe, ela entende a questão do sexo, esse encontro com o desejo, de um jeito muito disfuncional.
Porque Então, existe sempre. Ah, pode falar. isso, essas influências culturais e sociais que começam, inclusive, na família, né? Com o cuidador, com o seu cuidador, sabe? Que é a mãe, às vezes, ou o contexto ali familiar que envolve outras pessoas também. Isso vai acompanhar o sujeito a vida inteira. Então ele vai ser refém desse grande outro, desse grande olho. O grande outro nesse lugar aqui pode ser Deus, pode ser o pai, pode ser a mãe, esse grande olho, que hoje a gente está muito diante desse grande olho que é a câmera, né? Mas no Sim. momento que ela olha para o olho dele, de repente ela enxerga esse Deus, a religião, que são fatores psicossociais. Então, de repente, isso tudo está muito enraizado na verdade dela ou na crença dela sobre sexo. O que ela pensa sobre sexo? Esse pensar sobre sexo vai bloquear, vai ser esse tronco de árvore imenso que vai inibir o desejo dela. E aí o que eu Então, digo para ela é o seguinte: é muito melhor esse homem olhar para os seus olhos do que olhar para sua nuca. Então, o olho, ele traz muito mais sensualidade do que uma nuca, eu acredito. E você imprimir o seu desejo nos olhos desse homem ou dessa mulher, ou de com quem você está, promove muito mais a libido, promove muito mais o desejo, promove muito mais a atmosfera do sexo. Porque naquele momento ali, é isso que a gente precisa criar. A gente está falando desse papel, desse lugar, dessa atmosfera. Então, é mais ou menos isso que eu consegui responder sobre essa questão do olhar nos olhos no momento de fazer o sexo oral. então, só para concluir aqui o entendimento, na verdade, tudo aquilo que se passou na história de vida dela, né, das crenças do que foi passado, é que faz ela não ter essa liberdade para estar olhando diretamente nos olhos. E é uma Exato. coisa que está na cabeça dela. É ela, a crença dela pela história de vida dela que a impede de ter essa liberdade. Então, é algo que ela precisa vencer. Né? Exato. Que são o que a Seria gente está isso. chamando de fatores, que a gente está chamando dos fatores psicossociais, né? Que envolve repressão, influência cultural, forma de criação, né? Aham. Frustrações, situações traumáticas. Então temos que entender esse tabu, né? Então, mas eu acho que volta a palavrinha, faça novo acordo com esse homem, fala que gosta de olhar no olho dele na hora que tá fazendo sexo, e na hora olha mesmo, e tá tudo certo, tá tudo bem. Nós estamos te autorizando a olhar nos olhos. Isso, muito bem. Eu estou te Ouse! autorizando. Ah, Doutor legal, Alves te valeu. autoriza, e você vai ser muito bom esse sexo. Oh, que maravilha, que legal. Tenho vontade de comprar um vibrador, mas tenho vergonha. Como é que eu faço? Oh, meu Deus! É inibição por todo lado. É. Olha, e aí a gente pensa na questão do que representa, pensar na ideia da representação, é muito interessante isso, amiga. Como que, dependendo do jeito que você representa as coisas na vida, você vai gerar tensões, você vai gerar bloqueios, você vai criar medos. Sabe? Então, eu fico pensando, tem a ver com. É muito parecido as respostas, é muito parecido, as perguntas são parecidas, e eu acho que o que causa insegurança tem as mesmas fontes. Então, eu fico imaginando assim, ela mudar a representação que tem um vibrador na vida dela. Esse vibrador tem que representar um aumento de prazer, tem que representar uma possibilidade a mais, né? Um dos pilares aí, uma forma de relaxar, uma forma de treinar, uma forma de se preparar para poder receber um sexo diferente que ela queira com um parceiro ou com uma parceira. Então, ela tem que mudar a representação que ela dá ao vibrador. O vibrador, se ela representa esse vibrador como algo que vai potencializar o desejo dela, que vai potencializar a sexualidade dela, isso muda, porque ele virá como uma forma positiva.
Porque, de repente, ela está colocando esse vibrador realmente como algo disfuncional, no sentido, é perverso, é uma mulher sem vergonha que faz isso, é uma mulher... Eu falo porque é o que eu escuto o dia inteiro, às vezes no contexto de consultório. Sim. Então, é uma mulher sem princípios, né? Ah, não tem homem. Até isso eu já ouvi dizer, tipo assim, não tem um homem para satisfazer, você precisa disso? Precisa de vibrador? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vibrador, se ela representar esse vibrador como algo funcional para as relações dela com o sexo, Complementar, né, Rick? exato. Porque o vibrador, ele é um complemento, ele é um plus nessa relação a dois, né? Ele nunca vai substituir a outra pessoa, mas ele vai trazer, agregar um pouco mais de sensações eróticas, né? Exato, não tem a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse É, ditado popular é muito interessante. Então, assim, não diz nada mais diz tudo, né? diz tudo. E aqui, tem que pensar muito numa questão que eu sempre levanto, que é assim, o que é meu e o que é do outro. O que é do outro tem a ver com... As pessoas podem pensar e acreditar na vida a partir do ponto de vista delas sobre a visão de mundo e de homem delas e sobre a visão de mulher. Então, ela tem Aham. que comprar esse vibrador a partir do ponto de vista dela, da visão de mulher, da visão de mundo. E entender que se ela tem vontade de comprar é porque alguma necessidade ela tem. E é um complemento, como você bem disse. Não tem nada a ver Uhum. com outras coisas. Aham, exatamente. O perfil Ler e Criar Asas está falando, maravilhosa essa live de vocês. Ai, que legal, obrigada. A gente fica feliz de ter acertado no tema, então. Ai, que bom. Tomara que eu Ai, esteja chegou sendo outra. útil aí. Aham, chegou outra amiga aqui, a Hebe Belli, psicóloga, lá de Natal, uma querida. Seja bem-vinda, Hebe. Bem-vinda, Eve. Tá. Mais uma perguntinha aqui, Rick. Vamos lá. É, tá. Deixa eu ver aqui. Meu namorado printou uma foto do bumbum da minha amiga. Agora eu não consigo mais transar sem lembrar disso. O que faço? Por Deus, deixa eu entender. Ele pintou onde isso? Ele printou, eu acho que no Ah, Instagram, fez um, a fez um. foto do bumbum de uma amiga deles em comum e a namorada pegou. E agora ela tá incomodada com essa questão, né? O que que ela faz? Toda vez que ela vai transar com ele, ela lembra que na verdade ele, né, se ele printou o bumbum da amiga é porque ele gostou, né? Então ela deve estar aí com uma autoestima bem baixa por isso, né? Tá se sentindo aí preterida, né, aos interesses sexuais do namorado, né? Creio eu. Ela quer fazer. O que que ela faz para resolver isso? Como é que ela resolve? Porque agora toda vez que ela vai transar com ele, ela lembra que ele de repente está pensando no bumbum da amiga. Ah, meu Deus. Olha, eu acho que pode ser que não seja nada disso. Vamos pensar o seguinte: lembra quando a gente fala que os desejos, os sentimentos, né, as emoções começam aqui na cabecinha? Tem que entender o Exato. seguinte: a gente não pode ignorar que, por mais que aquele namorado ou aquela namorada esteja com essa moça, ou com aquela outra moça, ou com aquele outro moço, desejar, e às vezes isso não significa que ele não deseja essa mulher, essa namorada. Inclusive, isso é saudável às vezes, sabe? Imagina você ter uma Uhum. pessoa que não é desejante, que não deseja, que não observa outras pessoas. É claro que talvez ele É, tenha feito uma ação aí que ele não precisaria mostrar para ela, né? Mas, exatamente. mas isso não significa que ele não deseja essa moça. Então, se ela Exatamente. né? Não significa que ele não deseja. Então é preciso que ela mude essa referência ou essa crença que a gente vai chamar de crença limitante, né? Porque Uhum. as crenças limitantes, elas nos impedem de ação. Elas nos impedem, elas nos paralisa.
Então, no momento que ela dá lugar para isso como algo, ele não me deseja, se ela manda esse comando, ele não me deseja, então ela também não vai conseguir ser objeto de desejo para esse homem. Ela precisa modificar essa crença dela com relação a esse acesso que ele teve ao bumbum da amiga dela, que eu nem sei como que ele fez isso, né? Via redes sociais. E falar, eu acho que a coisa mais gostosa que tem e que mais funciona, a psicanálise já vai falar disso de uma forma bonita, né? Quando você fala, você purga e você resolve de alguma forma. Então é importante que ela fale isso para esse namorado, desse incômodo que causou, né? E eu acho que já resolve, e ela já muda esse jeito. Talvez ele vai responder de uma forma que Isso. já modifica. Já Eu modifica acredito, o jeito. eu acredito nisso, Rick. O Márcio está aqui colocando. É só ela falar o nome de outro na hora da relação, na hora da transa. Se ele reclamar, ela se abre. Aí ela fala o que está incomodando ela. Legal, é uma forma de. É um caminho, né? Mas eu acho que é um caminho disfuncional. Eu acho que é um caminho disfuncional Esse por... porque falar nome de outras pessoas ou falar nome de outro que ele está sugerindo, né? Não é por aí, porque aí ela pode gerar algo na relação dela que não vai de sabe? Do verdadeiro, do genuíno. Tá tudo certo? Tá dando para ouvir? Aham. Então, eu Sim, agora sim, deu imagino uma que ela ser cortadinha. honesta com ele. Ela ser honesta com ele, dizer o que ela está sentindo e pensando, é muito mais interessante do que ela ir para um caminho fake, que não tem nada a ver com os sentimentos dela. Ela citar nome de Muito alguém, bem, Rick, concordo não. contigo. Ela tem que ser honesta e dizer, olha, cara, isso me incomodou, isso me gerou desconforto. Como que é? O que está pegando? Você me deseja ou por que você fez isso? Né? E eu acho que aí se Ou você resolve. me deseja e deseja ao mesmo tempo a tantas outras, né? Porque a gente, né, tem que ser, né, realista, né? O ser humano não é monogâmico, né? Ele Sim, tem, ele tem um sentimento muito maior, ele pode desejar outras pessoas. A questão é, desejar é uma coisa. Agora, pôr em prática, correr atrás de outras pessoas, aí já é outro papo. Agora, desejar acontece. O ser humano não é sim, perfeito. Ele tem um compromisso com o X, mas ele muitas vezes não vai só desejar o X, né? O ser humano é muito maior, vai muito além claro, disso, né? claro, claro. E. Oi? Você queria falar algo, amiga? Não, não, Quer falar algo? Ia perguntar, não, né? não. Mas assim, é isso. Eu acho que a organicidade ali dos sentimentos dela, ela cria um vínculo aí interessante com esse homem. Se ele for, né, se ele for alguém que ela deseja, que ela quer por perto, vale a pena trocar uma ideia honesta. E eu acho que assim flui muito mais as coisas. E entendendo também, Totalmente, veio uma totalmente. palavrinha na minha cabeça aqui. Ela tem que também ter uma maturidade, né? Eu acho que a mulher, o homem, eles têm que ter essa maturidade na relação também. E até para conversar, para exigir, para perguntar, para dizer o que está sentindo, para dizer o que está pensando, para questionar, para dizer o que não está gostando também, né? Seja da ordem do Uhum, desejo, seja da exatamente. O ordem. quanto é É, importante, sim, o quanto é importante verbalizar o que não gosta na relação, né? Mas sem acusação. Simplesmente falar, olha, eu não estou me sentindo bem com isso. Vamos tentar de outra forma. Mas verbalizar. Porque muitas vezes exato, na relação sexual nada se fala e aí a coisa não evolui, porque o outro não vai saber o que está se passando. Não tem bola de cristal para adivinhar o que essa mulher não está gostando ou vice-versa. Então, as palavras ajudam muito. E aí, as palavras exigem o encorajamento, né? sim, Exige essa liberdade pessoal, né? Que a gente precisa conquistar também na vida sexual, porque o sexo ele é legítimo, faz parte de nós, né? Nós temos um desejo para dar conta, para cuidar.
Então, isso que a sim, gente tem que prevalecer nas relações sexuais. Primeiramente, sendo honestas com nós mesmos, né? Como um todo, sendo honestos, né? Com os nossos sentimentos, né? E pôr em sim. palavras, né? Às Claro, vezes é que só é a esperar que o maturidade, né? outro não vai acontecer, O outro não né? adivinha, ele não sabe o Outra que está passando perguntinha pela aqui. sua cabeça. Pode seguir, amiga, pode Não, perguntar. não Vamos lá. mesmo. Como fazer um strip para o meu namorado? Eu não, eu quero fazer, eu dar um presente ao meu namorado e eu não consigo. Como é que eu faria um strip? Me ajuda aí, Henrique. Gente, vamos lá. É, ela queria dar um presente pro namorado fazendo um striptease? É Isso, isso? mas ela se sente envergonhada. Muito bem, vamos pensar aqui. Eu acho que a gente vem falando disso no decorrer de toda a conversa, né? Se a gente for pensar essa questão. A vergonha ela é muito induzida pela consciência da desonra, sabe? Ou da condenação. Então, por exemplo, esse lugar do striptease ou de alguma coisa diferente na relação que foge do pássaro do grande olho que eu falei no início, em algum momento aqui. Então, eu acho que é uma emoção experimentada por todos nós, para nos protegermos, para proteger, às vezes, de uma fantasia que a gente cria sobre o julgamento ou a desaprovação do outro. E que nem Ah, sempre é. Então, quando passa por esse plano da fantasia, isso vai bloquear e vai evitar a gente realizar algo, ou realizar algo que socialmente, né, que socialmente é reprovável, que a sociedade reprova, que a aham, cultura reprova, que o meio reprova. Então, eu acho que essa questão dessa ousadia, ela passa por esse lugar. Então, entra naquela ideia do acordo, de como que ela entra nesse acordo sem se punir, sem estar se punindo, sabe? Ou sem estar representando o striptease como algo vulgar, como algo vergonhoso, como algo que de uma mulher. Não sei como que ela pensa que mulher é essa que faz striptease, sabe? Porque dentro da nossa cultura, principalmente, né, nossa cultura, que temos o cristianismo enraigado, da unha do pé ao fio do cabelo, pensar em strip... Não é isso? Pensar em pensar em striptease, striptease é o quê? exatamente. É vulgar, é de puta, né? Não, é de uma mulher qualquer, não é de uma mulher do lar, não é de uma mulher, entendeu? E isso não tem nada a ver. A demanda é sua. A demanda é sua e às vezes essa demanda é até do seu namorado, da sua namorada, sabe? Então, separa o que é seu e o que é da reprovação alheia. O que é da reprovação alheia não é da nossa conta e a gente não consegue administrar porque são muitas reprovações alheias, né? Então, os outros, eles são juízes sociais. E eles Mas não e... podem, eles não podem definir as regras do nosso desejo. As regras do Uhum. seu desejo, quem faz é você, junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, Mas eu não preciso dessa autorização social. Eu preciso me autorizar. A autorização ela é minha e do meu parceiro, da minha parceira. uhum. Mas e quando avançar, e como avançar isso quando eu sou fruto desse meio, né? E dessa não permissão, ou seja, desse conceito que fazer um strip é lá da profissional do sexo e não de uma namorada de boa índole, porque se ela tá, né, ela faz parte dessa cultura e é isso que se pensa. Então, como se livrar dessa angústia, né? De que se ao fazer um strip, ela está fazendo um papel de uma mulher não decente. Ó, essa fantasia do grande olho, do grande outro, que eu chamo que o grande outro ou o grande olho é Deus, é a religião, é a mãe, é o pai, ela comunicar, mandar um outro comando para a cabecinha dela, dizer, olha, nesse momento aqui não tem pai, não tem mãe, não tem Deus. Tem eu e meu homem, ou eu e minha mulher, e é o seguinte, vamos fazer uma acordo aqui, qualquer...
Sabe, o que faz parte do jogo aqui? O que faz parte desse jogo que desperta nosso desejo? Ah, é strip? É dançar? Então vamos fazer e vamos dançar. E essas outras pessoas que eu estou fantasiando, que estão me observando, elas não existem. Elas estão num plano da fantasia, num outro plano. Então, no plano do real, o que tem ali é ela, a demanda do desejo dela e a demanda do desejo desse outro que está com ela. Então, é importante que eles façam esses acordos, sabe? Ela e o parceiro dela, ou ela e a parceira dela. E a partir daí a coisa flui. E a atmosfera do sexo é criada e eles vão ser felizes e ter prazer, sabe? O prazer, o sexo, ele tem que ser genuíno. Ele não pode ser nesse plano disfuncional do pensamento, oh meu Deus, que vai pensar de mim, como vai ser, como eu estou sendo. Não é nesse lugar. Enquanto você está Eu falando acho. aí, eu estou me pondo no lugar dos seguidores, né? E aí, para eu me pôr nesse papel, né? E qual é esse acordo? Porque eu tenho que pôr em palavras para acordar com esse parceiro, né? Então, o que vai me alicerçar? O que eu tenho que pensar e me programar para conseguir, de fato, verbalizar, né? Tocar no assunto, fazer esse acordo, porque fica difícil falar desse sexo, né? Do como eu gostaria ou de fazer esse strip, né? Porque tem todas essas limitações, essas crenças estão aqui impregnadas. Como se libertar disso, né? Você entendeu Uhum. onde eu estou querendo Claro, chegar? Que entendi quando sim. a gente fala assim, vamos fazer um acordo com o parceiro, mas como que eu vou fazer um acordo se eu não tenho as palavras na boca, porque eu já estou com o preconceito de que isso é de uma profissional do sexo, né? É da puta, da mulher que não tem uma boa visibilidade socialmente. O que o meu parceiro vai pensar de mim se eu fizer isso, se eu me vestir, ou mesmo se eu me vestir com uma fantasia. Estou me colocando aqui bem na angústia dessa seguidora que perguntou. Sim. Se isso é uma angústia realmente que acompanha a vida dessa seguidora em todas as relações, a gente tem aí os profissionais, né, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, que pode, de alguma forma, assessorá-la. Agora, se ela tem essa liberdade com esse parceiro, com essa parceira, ela pode começar fazendo perguntas simples, como, olha, o jeito que a gente faz sexo é confortável para você? É bom para você? Às vezes, de verbalizar coisas da fantasia. Você fantasia alguma coisa? Ah, porque eu fantasio algumas coisas. Como que é isso? Porque a gente também trazer para a fala essa questão das nossas dúvidas, do que passa na nossa cabeça. Então, acho que é experimentar, porque a partir do momento que você está transando com uma pessoa e ela está falando que é namorado dela ou namorada dela, eu acho que Aham. existe uma liberdade para, no mínimo, fazer perguntas. Ah, você já pensou na possibilidade de tal coisa? Como que isso ressoa em você? Você acha isso ruim ou é interessante? De repente ela vai ser surpreendida com esse cara falando, nossa, eu acho muito legal, sabe? Então, eu Uhum. acho que pode começar com perguntas. Com perguntas. Agora, se é uma angústia que permeia todos os relacionamentos dessa pessoa, eu não sei qual idade que ela tem, porque uma coisa a gente está falando de alguém iniciando a questão sexual, e outra coisa é alguém que já passou por dois, três namorados, duas, três namoradas e continua com essas questões. Né? Se é uma Uhum. angústia profunda e que está se repetindo nas relações, é importante que ela busque um profissional da área da saúde para ajudá-la, né? Uhum. Nesse trabalho com essas Uhum. questões. Se não, ela entra num Uhum. acordo no seguinte de perguntar, de fazer perguntas, de conversar, de às vezes até expor as fantasias dela, porque isso fortalece a relação. Eu penso que Sim. pode ser por esse. E relaxa também. Relaxa a ponto dela Aham. ter coragem de fazer coisas que ela tem vontade de fazer. Uhum. Exatamente. Tá. Tenho vontade de comprar um vibrador, mas tenho vergonha. Eu acho Já que a gente falamos falou sobre dessa. isso? Falamos dessa, É, falamos.
Então, tô aqui misturando as coisas. Como voltar a transar depois de ter tido um filho com um corpo que não é mais o meu, barriguda, flácida? Como é que eu vou acessar esse desejo, esse prazer, me sentindo mal com esse corpo? Olha. Pois é. A gente falou um pouco disso, né? Que a gente está falando dessa. O corpo, ele é um universo de possibilidades e limitações individuais, se a gente for pensar. E a Uhum. nossa relação com o nosso corpo começa na infância. Começa lá na infância, com o nosso cuidador. No caso, o cuidador, né, geralmente é a mãe, ou poderia ser um outro, sabe? Essa relação com o corpo, ela, ao iniciar na infância, existe um sistema também educacional, né? O sistema familiar pode intervir muito na maneira funcional ou disfuncional, né, na postura desse indivíduo com relação e como que ele lida com o corpo dele, como que ela vê esse corpo, sabe? Então, eu fico imaginando aqui que o que, que é. Eu vejo a palavra que eu uso muito num outro contexto, amiga, que é o seguinte: o que, que eu quero comunicar? E outra coisa, o que eu desejo me comunicar? E tem uma outra coisa que é o que, que eu posso me comunicar? Então, eu fico imaginando o que, que essa moça quer comunicar com esse corpo, o que, que ela está comunicando com esse corpo, sabe? Isso é muito importante, porque se ela está fantasiando uma comunicação disfuncional com esse corpo, ela vai bloquear aquele lugar do sexo ou lugar da sensualidade e que às vezes não passa por aí, talvez aos olhos desse marido, desse parceiro. Então, eu fico entendendo isso, porque assim, aí a gente vai pensar que é uma inibição da vontade, Hum, sabe? Inibição do desejo, talvez por uma questão de um pensamento disfuncional. hum, Então é importante, eu acho que é um conceito mesmo assim de entender como que ela está ensaiando esse encontro com o sexo. Pensando na palavra uhum. do, né, do teatro. Como que ela está Sim, do ensaiando teatro. esse encontro com o sexo? Como que eu ensaio? Porque o ator, Esse ele ensaia, ele se reencontro, prepara. né? Eu ensaio para entrar em cena. Vamos pensar que no ato do sexo ela vai entrar em cena, na cena do sexo. Como que ela está ensaiando Uhum. para essa cena do sexo, sabe? Então talvez mude esse Fica. aquecimento, que no psicodrama a gente vai chamar de aquecimento. Então, se esse aquecimento for disfuncional, fala, nossa, meu corpo tá feio, meu marido não me deseja mais, aqui tem estria. Não sei. Se ela começa esse aquecimento, ela já chega lá fria e sem acessar aquele lugar do sexo. Então, talvez ela precisa mudar esse aquecimento. E, inclusive, acessando esse corpo, entrando mais em contato com esse corpo, tendo consciência mais do que esse corpo está pedindo para ela. Às vezes, esse corpo está pedindo um cheirinho, não sei, um creme, um cuidado, sabe? Dela E com às vezes ela isso é mesmo, importante antes de tudo. dela com ela mesma. Primeiro, Hum. talvez, eu não sei porque eu não conheço, mas eu tô ficando curioso aqui entendendo, será que ela tá acessando esse corpo, cuidando, sentindo, cuidando de várias formas. Existem várias formas de cuidar do corpo, tocando, passando um creme, pondo um perfume, cuidando Uhum. desse machucadinho que tá aqui pós-gravidez que tem, né? Às vezes fez uma cirurgia. Como que eu tô cuidando disso? E eu acho que é pertinente a gente estar falando da lembrança dessa mulher que ela acabou de ter um filho, que é uma preciosidade na vida dela. Então ela não está mais flácida, ela não está mais gorda à toa, ela está por uma razão muito grande, né? Então, Sim, qual é o valor de fato que ela está dando para tudo isso? Porque ela não sim, engordou e não ficou flácida do nada. Foi por uma grande razão. Então, isso deve ser um motivo de justificação, sim, para a cabecinha dela, para os pensamentos dela. O claro. que acabou de passar na vida dela, que foi um turbilhão, né? Que é ter uma gestação, que é parir um filho, que é cuidar desse filho pós, né, o parto, é uma coisa grandiosa. Então, qual é o valor de fato que ela está atribuindo a tudo isso que acabou de acontecer na vida dela? Né? E Sim, diria o lugar que esse ainda, filho né? está ocupando, né? O lugar que esse filho Exata, está ocupando na vida dela, sabe?
Que lugar é esse que esse filho está ocupando? E que lugar que o sexo ocupa? Que lugar que esse sexo ocupa? Que tem a ver com Exatamente. o que eu falo lá do, né? O que eu estou querendo me comunicar? O que eu estou comunicando aqui? E o que eu posso comunicar? Então, lembra da ideia que eu falei do Aham, papel? Agora tem o papel de mãe desse bebê, mas tenho também o papel da mulher desse homem, que é um outro aham, papel. Será que eu estou fazendo essa transição do papel de mãe para o papel de mulher? São aham. papéis diferentes. E se eu não saio Tô desse papel de misturando, né? mãe e assumo esse papel de mulher, eu também não vou ser objeto de desejo desse homem. Esse homem vai começar a me admirar como mãe do meu filho, mas não vai me admirar mais como mulher. Mas ele não deixa de me admirar como mulher porque ele deixou simplesmente. Talvez porque eu não estou ocupando esse papel também de mulher. Que são papéis Exatamente. diferentes. Muito bem colocado, Rick, porque muitos homens entram em crise e não conseguem mais tocar na esposa, porque eles passam a vê-la como mãe e não mais como mulher. Mas por quê? Não só pela dificuldade emocional que ele está, mas também porque essa mulher não está sabendo se colocar adequadamente no papel de mulher e no momento adequado no papel de mãe, né? Ela não está Exatamente. sabendo se posicionar, né? Exato. Porque uma São papéis. coisa leva a outra. Falando de um casal, uma coisa está literalmente, né, influenciando o outro como agir. Tá? Totalmente, totalmente. São papéis totalmente diferentes. Deixa eu Então a minha falar para resposta mim, é que aham, ela vou fique falar para minha curiosa. equipe aqui trazer a minha taça esvaziou, Silvana, traz aqui um vinhozinho. Que taça A garganta bonita, tá hein? seca. Que taça bonita essa. Obrigada. Eu estou com assessoria completa na minha casa hoje. As Que minhas maravilha. amigas de adolescência estão todas aqui, elas estão nos assistindo, inclusive. Que maravilha. Bem-vindas aí. Espero que a gente, né, que esteja sendo útil aí esse bate-papo e que eles tirem Isso, proveito. com certeza. E temos mais algumas questõezinhas. Olha aqui a prima, vem cá, prima. Hum. Aí, quer falar um oi para os meus seguidores, prima? Não? Então tá Ah, bom. não. Está inibida. Ela está Ela inibida. está inibida. O Rick está falando que você está inibida. A gente só está assistindo, observando, aprendendo. Ai, Aprendendo. que bom, que bom. Vamos lá então, Rick. Acho que está indo para os minutos finais, né? É 1 hora. É 1 hora, mas sabe que o Instagram está dando um tempinho mais e eu gostaria de completar aqui. Tem mais duas perguntas que eu acho assim, muito importantes e eu gostaria de estar fazendo. Se Sim. caso nos cortarem, Ok. tranquilo também, mas vamos tentar seguir aqui que eu acho que a gente ganha mais um tempinho. Tá bom. Meu marido é travado. Como levar um brinquedo erótico para a relação? Ah, meu Deus. Daí É, a coisa olha só, inverteu, já eu, não é eu, mais eu- ela. é o marido, né? Eu fico muito atento, amiga, assim, às respostas, porque tem que entender o que é esse travado. Então, por isso que eu entro muito nas palavras acordos, porque é muito importante a gente verbalizar o que a gente está querendo do outro, né? E conversar. Porque, às vezes, acontece muita frustração da pessoa querer surpreender com coisas que está muito distante do universo daquele outro e, às vezes, se frustrar. Por isso que eu acho que o combinado não sai caro, pensando. Eu gosto, são palavrinhas bobas no contexto popular, mas é isso. Conversa com esse amado, sabe? Entender o que ela está chamando de travado. Eu não sei o que ela está nominando de travado. Talvez que faça um sexo convencional, que não propõe coisas novas, né? Eu estou entendendo que talvez seja para esse lugar. Mas quando a gente pensa de travado, no nosso caso, a gente pensa na palavra bloqueio, né? Aí eu fico entendendo o que está sendo bloqueado ali, o que ele não está permitindo também fazer. Porque o homem também, muitas vezes, ele tem essa trava no sentido de achar, de não se autorizar a, por exemplo, a tocar o bumbum, a tocar partes do corpo, de achar que isso não pode, que isso é errado. Aí talvez o que ela está chamando de travado, se for nesse lugar, eu acho que nada mais bonito que você conversar, que você fazer acordo com essa pessoa com quem você está se relacionando.
Porque no momento que você diz, para de ser fantasia. Você simboliza. Você traz para um plano real algo que está num plano totalmente que gasta uma energia. Então, talvez até essa pergunta, como vocês estão usando a energia sexual de vocês, a energia de vida, a pulsão de vida de vocês. Uhum. Se ela está usando com esses pensamentos, isso vai atrapalhar na relação. Uhum. E outra coisa importante que me chamou a atenção, porque é a visão dela de que esse companheiro é travado. Será que o quanto é ela que não consegue, de repente, avançar um pouco e projeta nesse companheiro essas travas? Porque às vezes a minha trava eu coloco no outro e acredito que é o outro que não vai aceitar, né? Que é a Principalmente projeção, né? a projeção, que é o brinquedo erótico. Ele não vai aceitar porque... Quer dizer, às vezes sou eu que tenho dificuldade em levar essa novidade para a relação, mas com medo, né? E aí eu coloco que é o outro que está com medo. Ao invés de literalmente tentar, de ousar, de se aventurar para essa relação, né? Buscando a novidade, né? O de propor diferente. também, né? De propor também coisas. Porque às vezes fica também ali como objeto de desejo e não propõe nada, não conversa. E passa uma vida inteira na esperança de que a iniciativa venha do outro e nunca vai ter essa iniciativa. Nunca, né? Por isso que eu acho que a primeira iniciativa mais possível é a fala. A fala é uma das iniciativas mais lindas, um dos dons mais lindos que nós temos. E que se a gente faz uso da fala, a gente resolve muita coisa na vida. Muita coisa. Talvez ao falar para esse marido do desejo dela, da vontade de fazer algo diferente, já destrava, desbloqueia, sabe? Então, eu sugiro que ela fale um pouquinho com ele sobre o desejo, sobre a demanda do desejo dela, sobre a demanda dela quanto sexo, sabe? Exatamente. Uma última pergunta, então. O preconceito vivido pelos homossexuais atualmente deixa alguma consequência inibitória fisicamente ou psicologicamente? Quais os danos na vida de um gay? Olha só, vamos pensar assim, que o preconceito é uma ideia formada, antecipada e que não tem, na maioria das vezes, fundamento crítico ou lógico. Então, eu fico pensando também que tem dois movimentos aí. De você pensar, se esse lembra da brincadeira que eu faço, o que é meu e o que é do outro. O que tem de preconceito no outro e o que também tem de movimento de preconceito da minha parte. Então, é importante entender, se você separa o que é do outro, o pensamento do outro, se aquele pensamento é só do outro, não é seu, isso não vai mudar a sua vida e de forma... nesse sentido, de destruir de uma forma destrutiva, sabe? Agora, se aquilo que é do outro também é seu, aí já vira um problema. Porque daí eu também penso isso, eu também abraço isso que estão me entregando e me mandando como uma verdade. A partir do momento que esse ponto de vista, essa visão de mundo e de homem, em se tratando da homossexualidade, ela não é minha, e tá claro para mim quais são os meus desejos e como que eu lido com os meus desejos e como que o que representa a mesma coisa que a gente fala para essa mulher, o que representa ser mãe, da mesma forma para esse indivíduo, para essa pessoa, para esse sujeito, o que representa ser homossexual para mim. Então é muito importante que isso esteja claro para esse indivíduo, para essa pessoa. Porque senão eu coloco tudo no mesmo pacote. Eu misturo o que é do outro com o que é meu e com a minha visão de mundo e de homem e de ser no mundo. E isso, quando eu falo de ser, é no sentido que ser no mundo, ser homem, ser mulher, ser gay, ser homossexual, o ser sexual, né? Então, isso ainda é tabu, sabe? E isso por exemplo, isso começa na adolescência, porque tem coisas ali do desejo que faz parte de um processo de construção da personalidade que ainda não está formada. E muitas vezes o jovem conciliar aquilo que é do desejo dele e aquilo que é do cultural e do social fica confuso.
Porque Uhum. mistura. Peraí, mas eu gosto disso, eu desejo isso, mas estão me dizendo que isso é assim e que isso é certo e que isso é errado. E aí é nesse momento que acontece a confusão. Aí ele cresce com essa ideia preconcebida que não tem lógica e que não tem fundamento. Que ela é de um conceito que a gente vai, sabe, que vai dificultar a vida desse indivíduo, né? Que ele vai incorporar algo que é do outro como se fosse dele. Então, eu Aham, acho que o preconceito, eu penso nesse sentido, sabe? Que aham, vai trazer malefícios dependendo do jeito que a pessoa representa o ser no mundo. E o aham, ser no mundo seja o que for, o que você escolhe ser. É aham. claro que quando se trata da homossexualidade, isso é uma sensibilidade hoje que ainda é tabu e que ainda é um fator inibidor, Uhum. por causa do Exato. jeito que o próprio indivíduo representa a questão. Então, o que Uhum, tem que fazer é mudar a representação individual de cada um sobre o ser no mundo. uhum, Aí, o valor que tem aquilo que é do outro vai ser menor. Isso não vai me destruir. uhum, Porque isso é do uhum, social, é do cultural, isso não é meu. O que é meu é uhum, o meu desejo, é o meu jeito de ser, é a minha forma de ver o mundo, é a minha forma de desejar, é quem eu desejo, é como eu desejo. Isso é meu. uhum. Agora, não é fácil fazer essa individuação, essa separação. Aham. Às vezes precisa de um apoio psicológico, né? Porque não Exatamente. é simples, né? Nessa Não é pressão que nós simples. vivemos ainda nos dias de hoje, né? Exato. Então, Isso às não. vezes, é importante, se está muito confuso, e é importante um apoio de um profissional que vai esclarecer isso, Uhum, que vai ajudar, né, a clarear. uhum. A, né? Isso. Que E legal. daí, Tem mais e daí perguntas? tem, não, assim, para fechar nossa live, qual a dica que você daria para as pessoas, assim, com relação a essa questão da inibição? Ou então uma técnica, um exercício para que as pessoas pudessem fazer, executar e poder se livrar aí desses medos, dessas travas, desses troncos de árvores que caem bem no meio da Um caminhada. devonte que bloqueia. Exato. Né? O que você poderia assim dar uma luz para nós, para fecharmos? Eu acho que é isso, é você escutar o seu eu, né? E dialogar com o seu eu autêntico e não aquilo. Escuta o que é seu, o que é do outro a gente não domina. Posso tentar terminar lendo um poema? Será que dá tempo? Sim, E aí a sim, dá gente fecha tempo, pode assim? ler. Vamos lá. Aham. De Seu quem é o corpo poema? do Valdemar Eusébio Pereira, que eu ganhei esse livro, é lindo, chama Boleros. Tá. Seu corpo, morada de Deus, em vista o paraíso. Bastante é não se esquecer, lhe fora dado, sob medida de merecimento. Esforce-se por conhecê-lo e usá-lo em conformidade com o tempo divino, que é. Não constitua corpo de delito. Todo corpo sobre a terra perecerá, sofrerá o efeito inexorável do tempo, que inexcedível segue impassível seu caminho em direção ao impessoal. Não o maltrate, não maltrate seu corpo, nem o queira mal, quando dele atributos forem retirados, quando dele quase nada mais restar. Deus continuará a habitá-lo até contar o último segundo antes da volta. Aí ele se reintegrará aos elementos dos quais fora tomado por empréstimo. Ao pó retornará o pó. É isso. Muito bem. Muito bem. É um poema sobre o corpo. Amiga, Muito obrigado pelo bonito. convite. Nossa, eu que agradeço a tua participação, a sua colaboração, aceito o meu convite. Nossa, foi muito bom, Rick. Valeu, bom te Grande beijo. ver. Que a gente possa se ver logo e tomar nossa champa. Para Isso, lembrar dos nossos tempos de Buenos Aires. isso. Vamos Grande fazer um beijo. print aqui antes de fechar. Vamos fazer o nosso print, faça aí, porque depois faz uma pose aí, Rick. Faz com a tacinha que eu não vou. Bom, deixa eu ver se eu Eu tô sem, consigo. minha taça tá vazia, mas vamos lá.
Eu vou fazer. Oi? Valeu. Depois as Olha, pessoas que obrigado. Um printaram. grande beijo. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado você pelo convite e nos vemos. Obrigada para todo mundo. Obrigada pelos meus seguidores, pelos teus seguidores também. Valeu, Valeu, meu gente. amigo. Valeu. Beijo Saudades grande. imensas. Saudades imensas, Tchau. igual. Tchau, tchau. Beijos.